E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino e é aqui nesse canal, no Como Tocar Violino, que você aprende de verdade, sem ficar perdendo tempo aí pela internet. Então aqui eu falo sobre tudo de violino, então eu te ensino, te dou dicas, falo sobre métodos, sobre aprendizado, sobre a evolução que você pode ter e também de várias dicas aí e macetezinhos, né? Inclusive nesse vídeo aqui eu vou responder uma das dúvidas que muita gente já me perguntou aqui, assim, falando assim: Arthur, eu quero comprar um violino branco, eu quero comprar um violino azul, quero comprar um violino rosa para minha namorada, para minha filha. E aí, o que você me diz sobre esse tipo de instrumento? Bom, para começar, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, já estamos chegando a 100 mil inscritos. É uma marca e tanto, e eu agradeço muito a você que está aí desse outro lado, porque é você que faz esse trabalho aqui dar certo, beleza? Então, olha só, antes da gente entrar a respeito de cores e tudo mais e tal, você precisa entender por que o violino é assim, dessa forma, dessas cores. Na verdade, essa não é a cor do violino, né? Na verdade, é a madeira que está envernizada e o verniz dá esse destaque para a madeira e tudo mais, né? Assim, então, quando a gente olha, por exemplo, essa madeira aqui, tá vendo atrás? Ela tem até uns efeitos assim, né? Então, quando você olha essa madeira, que é uma das madeiras tradicionais da construção do violino, né? Quando você olha ela, você vê que ela tá bem marcada, mas, na verdade, a madeira em si não é tão claro assim onde que estão essas diferenças. Isso fica mais evidente por causa do verniz. Mas você vê que ela tem traços, tem algumas características específicas da madeira. Assim como quando a gente olha na frente do instrumento, se você prestar atenção, você vai ver que essa madeira tem uns riscos nesse sentido aqui, ó, no sentido vertical, tá vendo? Ó, não sei se você consegue ver aí, né? Olha só, tá vendo aqui, ó, que ela tem riscos, né, nesse sentido. Então na frente tem riscos nesse sentido e atrás tem um trabalhado nesse sentido, no sentido horizontal, né? Assim como na lateral também tem os riscos aqui. Todas essas características da madeira não é simplesmente estética, é uma questão de qualidade de madeira. Quanto mais fininhos são esses riscos aqui na frente, quanto mais fininho, né, assim, é que a gente vê esses traços, quer dizer que essa madeira da frente é melhor, quanto mais fininho e mais uniforme. Porque às vezes acontece de você ter uma madeira que o risco vem assim, aí faz assim, sabe? Não é reto perfeitamente. Então, quanto mais reto e mais junto, é melhor. Eu até já falei num outro vídeo aqui sobre como analisar violinos, vou deixar aqui em cima, que eu falo sobre essas qualidades de madeira, tipos e tal, entro mais profundamente sobre isso. Aqui é só realmente uma introdução sobre esse assunto para você entender por que eu estou falando sobre isso. Outra coisa que a gente precisa entender da estrutura do violino, como que é feito o som. A corda vibra, passa essa vibração para o cavalete, que é essa peça que está aqui no meio, ela vibra também, passa essa vibração para o tampo do violino, para essa parte de cima do violino, que vibra e passa essa vibração lá para dentro do violino. Tem a alma aqui dentro, né? Aquela faixinha que passa lá dentro, né? Uma barrinha. Se você olhar aí dentro do seu violino, você vê que tem uma haste assim, né? Passando de um lado para o outro. Essa é a alma do seu violino. Então, ela também vibra e passa essa vibração lá para o tampo de trás. Então, o violino todo vibra quando a gente está tocando. Se você colocar aí, ó, depois, pega o seu violino, posiciona, toca lá, mas no lugar de ficar segurando aqui, ó, coloca a mão aqui embaixo e toca para você ver. Você vai ver que ele vibra lá atrás, lá do lado de baixo ele vibra. Então o seu violino, para produzir o som, ele realmente precisa vibrar. Então por isso que, dependendo do tipo de madeira, tem uma qualidade melhor, ela vibra mais, produz um som mais alto, mais claro, mais limpo. Então é importante ter realmente essas qualidades, né? E aí o que acontece? Quando você pensa assim, vou comprar então um violino azul, um violino verde, um violino preto, um violino branco, quando são esses tipos de cores, que são assim, fora do que é a cor da madeira, só envernizada, qualquer outro tipo de cor, o que precisa ser feito para o violino ter uma cor única? Por exemplo, esse aqui que está aqui atrás, que é um violino elétrico, você pode ver que ele é inteiramente branco, né? Às vezes dá uma variação de luz aqui e tal, porque tem essas luzes coloridas e tal, mas ele é inteiramente branco, né? Assim, só que ele não tem corpo, porque ele é um violino elétrico. Então, ele não precisa das mesmas vibrações que esse violino aqui tem. Ele não precisa produzir um som lá dentro, né? Ele está aqui só simplesmente por estética. Esse é só estética mesmo, porque ele pega aquela vibração do cavalete e logo na base aqui do cavalete ele tem um captador eletrônico que transforma essa vibração em som, em sinal e manda para a caixa de som. Então ele não precisa vibrar, ele não precisa produzir o som dentro dele, diferente desse violino que produz o som aqui dentro da caixa acústica. Então agora pensa comigo, se você tem um violino de madeira, acústico, tudo mais, tal,
ele tem lá a sua madeira, que é a madeira lá do violino, de cima, de baixo, tal, todas elas lá, tá tudo certinho. E aí você vai pintar o seu violino. O que você tem que fazer? Para conseguir pintar o violino de uma cor única, tem que cobrir todos os detalhes da madeira, que são bonitos, né, na verdade, né? Mas ainda assim tem que cobrir todos eles. Por isso, para você cobrir esses traços que tem na frente, esses detalhes que tem atrás do violino, para você cobrir isso daí, precisa de uma camada mais grossa, de tinta mesmo, né? Para você cobrir, igual pintar uma parede. Se você vai pintar uma parede e antes não preparou a parede, não passou massa corrida para ela ficar toda lisa, né, bonitinha, tal, toda uniforme, você vai precisar passar muita tinta ali para conseguir realmente fazer com que ela fique assim, uniforme, né? Então a mesma coisa com o violino. Para você conseguir fazer ele ter uma cor única, ele precisa de uma camada de tinta. E isso vai prejudicar, porque essa camada de tinta vai fazer com que a madeira do seu violino vibre menos. Então, consequentemente, vibrando menos, a gente já viu que a produção do som depende obrigatoriamente da vibração. Então, ele vibrando menos, consequentemente, o som não vai ser a mesma coisa do que se ele não tivesse sido pintado. Entendeu? Ah, então isso significa que um violino colorido tem o som pior do que um violino não colorido? Em tese, sim. Se você tiver a oportunidade de pegar dois violinos iguais, mas um pintado, um não pintado, você pode experimentar essa experiência, assim. Você pode experimentar essa experiência, né? Que ridículo isso. Então você vai poder testar exatamente isso. Você vai sentir que tem uma diferença de som e essa diferença é simplesmente por causa da tinta aplicada sobre a madeira. Então realmente faz diferença, sim, ter um violino da cor da madeira natural, porque é só uma camadinha de verniz que tem em cima e não precisa de tinta. Agora, quando ele é pintado, precisa obrigatoriamente ter tinta, né, lá no meio, e aí isso vai interferir. Agora tem ainda uma questão adicional sobre isso daí de pintar o violino, tal, e passar, né, uma tinta e tudo mais. Que é, uma vez até um aluno meu falou comigo, ele falou, ah, professor, eu já tinha comprado o violino antes de entrar no curso e tudo mais, né? Então não tive essas orientações na hora da compra, né? E aí eu já tenho um violino colorido. Aí ele falou, o que eu faço? Vendo ele, troco de violino e tal? Eu falei, não, mantém o seu violino, vai dar pra tocar. Assim, não é porque ele é pintado que ele não dá pra tocar, dá pra tocar, sabe? Não vai ser ridiculamente ruim o som, vai mudar um pouco, sabe? Você não vai sentir o mesmo som como seria se ele não fosse pintado. Mas dá pra usar, sabe assim? Se for só por uma questão assim de ir estudando e aprendendo, é seu primeiro violino e tal, beleza, segue com ele, né? E ele seguiu realmente, né? Até que chegou no ponto que ele já tinha se desenvolvido bem, já tinha ali mais de um ano dentro do curso, né? Sendo meu aluno e tudo mais. E aí ele falou, ah, professor, tô querendo trocar de violinos, o que você acha? Tal. Eu falei, ah, pode ser um momento bom para fazer uma troca, né? Ele falou, então eu compro qual violino agora? Vou comprar um dele, só que sem ser pintado? Eu falei, não, já que você vai trocar, pega um violino melhor mesmo, né? E aí no fim ele acabou pegando um violino de oficina, que é do Liu Xi, né? Eu já até fiz review aqui desse tipo de violino aqui. Tem vários alunos meus, assim, que estão já do nível intermediário ali e tal, que usam esse tipo de violino. E aí quando ele pegou esse violino, ele falou, cara, é outra coisa. Assim, é outro violino, é outro resultado. Eu me sinto diferente tocando nele e tudo mais. Por quê? Porque é um violino que foi, primeiro, feito com mais qualidade do que qualquer outro instrumento de fábrica, né, iniciante. Se você ainda não sabe sobre o que é um instrumento iniciante, intermediário, avançado e tal, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima também para você poder assistir depois, beleza? Mas também, além das questões de qualidade de construção e tudo mais, qualidade da madeira e tal, ele estava realmente com um violino ideal agora, né? Um violino que vibra do jeito certo, que foi projetado daquela forma e tudo mais. Tanto é que se você, por exemplo, se você olha numa orquestra profissional, quando que você viu um violino colorido? Me fala aí. Se você viu em algum lugar, em alguma orquestra, um violino colorido, cara, você viu o elefante branco, porque na verdade não tem ninguém, nenhum músico profissional usa violinos coloridos, porque sabe que esses pequenos detalhes vão fazer a diferença na nossa prática, né? Quando você está começando, não faz muita diferença realmente. Se você pega lá um violino verde, o violino azul, ou se você pega o meu violino para tocar, que é nível profissional, nível alto e tal, vai sair ruim igual no começo. No começo não faz diferença. Por isso que eu falei pro meu aluno, quando ele entrou, eu falei, não precisa trocar, agora não. Mas depois você troca, quando você chegar num nível que realmente for valer a pena fazer essa troca, né? Então a mesma coisa vale para você, vamos supor, você já tem um violino colorido, vou vender e vou comprar outro. Não, calma, relaxa.
continua com o seu violino, vai estudando, vai aprendendo mais. E quando você for trocar de violino, quando você chegar num nível mais alto realmente, que você conversar com o seu professor e tudo mais, aí faz sentido você trocar e não pegar mais um violino colorido. Ou então se você quer começar, não, eu só quero começar se for com violino preto. Começa! Vai em frente, faz a parada, sabe? Eu tô falando só que são uns detalhes, né? Então, se você pega, por exemplo, tem um violino lá da HPG Musical que chama Tartan. Tem um modelo Tartan natural e tem um modelo Tartan preto. Tem os dois lá. Se você quiser, você pode até ir na HPG pessoalmente lá e tocar nos dois. Não sei se eles têm nesse momento os dois, né? Mas normalmente tem os dois tipos, né? E talvez você nem perceba a diferença de som de um para o outro e tal, porque muda muito pouco, e principalmente quando você está no começo, você não tem ainda o ouvido refinado para sentir esses pequenos detalhes. Então faz muita diferença conforme você vai evoluindo. Então se você quer obrigatoriamente começar com violino colorido, começa. Depois, quando você for trocar de violino, daqui 2, 3 anos, aí sim você não pega mais o colorido, porque não existe nenhum violino colorido que seja de qualidade mais alta, entendeu? A não ser que não seja um violino acústico, né? Se for um violino elétrico, tipo esse violino elétrico foi feito por um luthier, não é um violino elétrico de fábrica, ele foi feito à mão mesmo, com todo o processo manual, demorou um tempão, né? Foi do luthier Ângelo Mendes, né? Que faz violinos elétricos e violinos acústicos também. E eu falei pra ele, eu quero um violino branco. E ele fez branco e não altera em nada. Porque é um violino acústico. Não, que é um violino elétrico. Esse é o violino acústico, né? Então, quando é um violino elétrico, não faz diferença. Por isso que você encontra vários violinos elétricos de várias cores. Assim como você encontra guitarra. Tipo, quando você olha uma guitarra, a guitarra normalmente não é da cor da madeira. Algumas até são, né? Mas normalmente não. É branco, é verde, é prata, é dourada, é azul, vermelha, tal, tem várias cores. Por quê? Porque indifere. Para eles, para a guitarra especificamente, não faz diferença. Assim como no violino elétrico também não faz diferença. Porque o mais importante nesses instrumentos é a vibração da corda e como ela é captada. Só isso. Então, assim, às vezes, por exemplo, se você for ver uma guitarra top, né, de quem toca de verdade, tipo, às vezes os captadores são mais caros do que a própria guitarra em si. Então, dependendo do modelo da guitarra, né, tal, as pessoas trocam, né, os captadores e tudo mais, porque eles querem pegar a vibração do melhor jeito possível. Porque o corpo da guitarra, o corpo do violino elétrico não precisa produzir esse som, beleza? Ah, e tem também uma exceção pra galera que já trabalha, né, com violino, já tem um instrumento já de trabalho e tudo mais. Então, aí sei lá, por exemplo, imagina assim, eu já fiz isso mesmo. Tipo, já teve uma época que eu tocava muito em casamento, né? Então, quando eu morava em Goiânia, né, tocava na Orquestra Sinfônica de Goiânia, fazia muito casamento. E aí, todo final de semana eu tava ali. E, às vezes, tem uma questão estética, né? Por exemplo, combina muito com um casamento, com um evento, assim, né? Formal, de gala, né? Ter aquele piano branco, né? Ter as coisas bem, assim, bem elegantes, né? E aí, o violino branco chamava mais atenção. Então, eu tinha um violino branco só para isso, só para fazer eventos. Mas não porque ele era um violino bom. Ele não era bom, tipo, era muito melhor, tipo, o resultado sonoro sairia muito melhor se eu fosse tocar com o meu violino normal no casamento. Mas tinha a questão estética do negócio e tudo mais, né? Então chamava muita atenção e na hora ali de um casamento, por exemplo, que não é, né, um negócio que exige um refinamento, né, uma qualidade sonora mega, hiper precisa, como por exemplo um concerto, né? Num concerto, qualquer 2, 3% de diferença no som do instrumento já faz diferença. No casamento não. Então, assim, no casamento, se tiver afinadinho, tiver bem tocado, tiver bacana, sai bonito, sai tudo legal, no conjunto, né, com mais outros instrumentos e tudo mais. Então ficava bonito pela presença, né, que tinha ali com o instrumento branco. Mas não necessariamente ficava melhor porque era um instrumento branco. Então, às vezes você pode até ver alguém tocando, não vai ver numa orquestra, mas você pode ver às vezes num evento, num negócio assim, tá, alguém tocando com violino branco, e é por causa disso, porque tem um lado estético do negócio, né, e não só pela questão de qualidade sonora. Qualidade sonora, ninguém vai bater realmente um violino feito à mão, que seja de madeira tradicional, com o verniz certo, do jeito certo, tal, bacaninha assim. Isso é imbatível. E também o mesmo vale para quem toca, por exemplo, em eventos, com DJ, com banda e tudo mais. Às vezes quer ter um violino preto para tocar rock. Beleza, é super assim, compreensível, né?
Assim, o grande resumo desse vídeo é que se você está começando e não é uma obrigatoriedade para você, assim, não é um negócio que você fala, nossa, eu preciso ter um violino colorido. Se não tem essa obrigatoriedade, não pegue um violino colorido, pegue um violino normal, tá bom? Agora, se você fala assim, não, eu tô começando, mas eu quero um violino colorido, tá bom, pega o violino colorido. Eu não vou te obrigar, né, a não pegar o violino colorido ou deixar o seu sonho de lado só porque, não, porque o Arthur falou que o violino colorido é ruim, o violino... Não tô falando que é ruim ou que é bom, não tô falando nada disso. Eu tô falando só que existe uma diferença entre os dois e aí vai de você, se você vai querer um ou outro, né, como que você analisa toda essa questão, beleza? Bom, com isso... eu vou ficando por aqui, espero que tenha te dado uma luz aí, né, sobre esse assunto e que você pense, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão e tal, coloque aqui nos comentários, sempre sou eu que respondo os comentários mesmo, então se você tiver qualquer dúvida e tal, fala comigo que eu te respondo, beleza? Muito obrigado, não se esqueça que a gente se vê sempre aqui no Como Tocar Violino. Na segunda-feira, às 18 horas, tem uma live ao vivo comigo, que você pode perguntar, interagir, conversar com as outras pessoas, né? Na quinta-feira, tem uma outra aula, igual essa que você assistiu agora, então toda quinta-feira, às 9 horas da noite. E nos sábados, às 3 horas da tarde, tem a série Dominando o Violino, que é uma aula que eu dou, realmente uma aula de verdade, para alguns dos meus alunos lá do curso, e você pode assistir aí da sua casa e tirar algumas dicas, uns macetes ali, uns estudos, né? Para também funcionar para você, beleza? Então a gente se vê aqui sempre segunda, quinta e sábado. Muito obrigado e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!